Olá, aqui é Nogueira e a gente hoje vai fazer um. A gente vai falar com o Juan Fernandes. Juan Fernandes, que tem um trabalho muito interessante. Vai falar e vai falar para vocês aqui daqui a pouquinho. Juan, tá por aí? Vou chamar ele daqui a pouco para a gente trocar uma ideia sobre amores, conjugalidade no mundo contemporâneo, tá? Então, a senhora tá chegando, tá entrando. Vamos entrando aí que Juan daqui a pouco tá na área aqui, tá? Com a gente. Tô tentando aqui ver a medida aqui onde fica melhor, tá? Deixa eu botar aqui. Olá, Juan, como estamos? Tudo bom, meu amigo? A gente daqui a pouquinho a gente vai ter Casamento Tradicional Banto, lançamento, um livro muito interessante, um prodígio, Juan Fernandes, alguém que escreve muito bem, jovem, e que uma monografia fez um trabalho de mestrado. No livro fiquei impressionado, porque não era uma monografia, era um trabalho de mestrado. Tá? Fiquei impressionado com o trabalho dele. Eu tô aqui conectando, chamá-lo, vai falar de amor, ele vai falar, né? Deixar ele falando. Tô chamando ele aqui, ver se eu consigo localizar o Juan. Deixa eu procurá-lo aqui pra gente iniciar aqui. Deixa eu ver aqui agora. Vou convidar. Juan chegando. Juan entrou, mas saiu. Esperar ele tá voltando daqui a pouco aí, pra gente poder trocar uma ideia, tá bom? Aguardando você entrar. Juan, bem-vindo. O Juan entra, mas cai. Tem essas coisas. O livro, vou falar para vocês, é um livro que é bastante, muito, muito interessante, porque tem a ver com uma viagem que ele fez, ficou um tempo em Moçambique, fez uma pesquisa em loco, tá? Fez uma boa pesquisa. Estou te aguardando aqui, Juan. Vamos lá? Chamei, tudo bem? Chegou, vai. Você não está conseguindo entrar. Te chamei. Ó, estou te convidando, Juan Fernandes. Só você entrar, querido. Vamos lá. Ok? Você está caindo. Por alguma razão que eu não sei se está conseguindo ouvir. Vamos de novo? Te adicionei, Juan. Te adicionei. Aí. Você cai. Por alguma razão, quando eu te chamo, você cai. Uma tentativa. Me pede para eu te chamar. Faz bem você. Tenta você. Vamos lá, Juan. Juan Fernandes. Vamos, meu amigo. Você. Te esperando aqui. Ó, novamente. Adicionei você. Aguardando. Só clica para entrar. Ó, por alguma razão, Juan, você consegue digitar aqui, meu amigo? O que está acontecendo? Solicita aqui. Falaram que saía às vezes. Satisfação Negrete, grande Negrete Almeida, grande Marcelo Negrete. Estou aqui esperando o Juan. E vamos lá, Juan. Ó, visualizar você. Estou visualizando você. Eu te adiciono. Você só entra.
Pronto. Vem de novo, Juan. Eu te chamei, ó, vamos ver. Alguma coisa na sua conexão. Você está perto do roteador, Julinho. Gente, mais um minuto. Enquanto isso, ó, Juan acho que está entrando. Ele caiu. Espera um minutinho, gente. Juan Fernandes, fala, meu amigo. Que está faltando só você aí. Pra você chegar. Eu estou aqui testando, enquanto isso, estou testando aqui os locais. Eu acho que aqui é o melhor lugar, uma certa distância. Vamos lá, Juan. Seguima 13. Salve. Coimbra, Julinho. Ó. Juan, só entrar, meu amigo. Finalmente. Finalmente. Não é mole, não. São os nossos filhos. Gente, estamos aqui com um talento. Eu vou deixar que o Juan se apresente, porque ele tem um trabalho e não passei para falar a idade, como eu, não parece a idade que tem, né? Não parece mais. Juan, pela capacidade, ninguém vai dizer, tá quantos anos, Juan? Eu tô com 24, professor. 24 anos. E fez uma monografia que era uma dissertação de mestrado. Quando eu li o trabalho do Juan, fiquei desesperado. Eu falei, como é que uma pessoa faz uma monografia de graduação com conteúdo de dissertação de mestrado? Eu falei, calma, é muita flecha para um alvo só. Estou pensando, é muita flecha para esse alvo. Era só uma, você já pegou 15 flechas, 15 flechadas. Eu falei, vamos levar uma flecha só. A qualidade do trabalho do Juan. E assim, estou a falar isso. Quem me conhece, meu trabalho, eu não falaria outra coisa se não fosse fato, não teria motivo. E o Juan realmente surpreende, né? O trabalho dele, casamento tradicional banto, o Lobolo, no sul do Moçambique. Como é que foi fazer essa pesquisa? Como é que foi isso? E o que essa pesquisa nos diz sobre conjugalidade contemporânea? Monogamia, são temas que imagino que você vai trazer para a gente. Por favor, aí, ó, tá chegando gente aí. Quase 70 pessoas já nesse horário concorrido. Fala, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Fico feliz pelas palavras, né, vindo de você, o que é muito, né, uma referência há anos aí para mim. É uma pessoa, né, que não só referência como pessoa, mas como intelectual também, né? Então, receber essas palavras maravilhosas é uma honra. Então, né, eu me chamo Juan Fernandes, sou sociólogo, pesquisador e escritor, e como o professor mesmo mencionou, acabei de lançar meu primeiro livro, né, O Casamento Tradicional Banto, Lobolo no sul de Moçambique. Uma obra, né, que recém-lançada já foi premiada, né, recebeu o prêmio do Museu Nacional, recebeu o prêmio da Universidade Pedagógica de Moçambique, e uma obra que contém aí 300 páginas, né, no todo, no formato livro, e 200 no formato A4, né, que depois que vira livro se multiplica. E conta com um prefácio do professor Renato Nogueira, né, a apresentação do Ninfini Coça, que é um antropólogo moçambicano, comentários da Cláudia Bacelo Rezende, que é professora, né, da UERJ, a Jaqueline também, que é professora da UFMG, o próprio Washington, que é professor de História da África da UERJ, enfim. É uma obra que conta com várias contribuições, né, e não poderia ser diferente. Digamos que é uma obra coletiva, sobretudo pelo fato de eu ser fruto, né, de muita luta e muita resistência dos nossos. Então, assim,
atualmente, né, sou como professor de filosofia, história e sociologia do sistema educando de ensino também, então é importante ressaltar. E estou no mestrado de Ciências Sociais, né, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de estar como pesquisador visitante do Bloco 4 Foundation, que é um instituto de pesquisa moçambicano, e também como pesquisador no grupo de pesquisa Áfricas, Política, Sociedade e Cultura da UFRJ. Então, professor, assim, uma das coisas que eu gostaria de destacar é que, pelo fato de achar que eu já tinha contribuído imensamente para o tema na monografia, eu resolvi, assim, dar uma modificada, digamos, né? Resolvi ir para uma outra área um pouco parecida, né? Mas já saindo dos estudos africanos, dialogando mais com as relações raciais no Rio de Janeiro. Então, atualmente, né, a minha pesquisa ela é sobre relações afetivas não monogâmicas entre negros no Rio de Janeiro, onde eu investigo os discursos, práticas e reinvenções de relacionamentos amorosos, e é a partir de uma análise contextualista, né? E essa análise está no seio da antropologia das emoções, ou seja, baseando-me naquilo que o Foucault denomina como discurso, né? Eu me proponho a entender como que o discurso sobre o amor, o discurso sobre as emoções, em alguma medida, ela mantém uma fala que mantém, né, um diálogo com a realidade e cria uma relação de referência, né, de formação com essa realidade, entendendo que o real ele é formado por aquilo que se diz sobre ele, né? Então a emoção, nesse meu trabalho mais novo, acaba sendo encarada como algo que existe somente em contexto, ou seja, dentro das relações de poder, das estruturas hierárquicas igualitárias, das concepções de moralidade e também de demarcação de fronteira entre grupos sociais. Então estou fazendo assim uma mescla, né, uma vez que eu tive um contato, digamos assim, com o Lobolo, que é o casamento do sul de Moçambique, que é um casamento monogâmico, mas é uma monogamia em outros moldes, diferente da monogamia ocidental cristã, né, do modelo canônico que nós conhecemos. Então, eu estou fazendo uma mescla, uma síntese aí. Fala que está assistindo aqui, por que outros moldes aqui? Por que outros moldes? Boa pergunta, já de início. Então, é monogamia ou não é monogamia, não é isso? É monogamia ou não é monogamia? Sim. Essa seria a questão, então, se é monogamia. Uma das coisas que eu destaquei no trabalho, né, é que o Lobolo, na concepção dos noivos, eles não estabelecem uma relação apenas noivo, né, pensando uma projeção a longo prazo, no futuro. Olha, eu não vou me casar com você simplesmente porque a gente tem que juntar nossas coisas, tentar ganhar nossa vida. O Lobolo, na realidade, ele é feito para os antepassados, né? Então, o Lobolo é um ritual que demora aí 4 dias, por exemplo, consecutivos, ou 3, e que pode, né, dependendo da situação social dos noivos, demorar uma década, né, 2 décadas, 3 décadas para acontecer. Por quê? Porque o Lobolo é entendido como uma união conjugal, né, que, na realidade, a família do noivo oferece uma série de presentes para a família da noiva para que se consiga, né, portanto, efetivar o casamento. Então, a centralidade seria basicamente essa. Só que eles enxergam a espiritualidade de uma forma diferente, por exemplo, que a espiritualidade é enxergada no contexto ocidental, né, no contexto euro-americano. Uma vez que a cosmovisão deles são orientada para o passado. Então as pessoas casam não em nome de um ideal, pensando no futuro e pensando, por exemplo, junção de custos, enfim. Eles casam entendendo que o Lobolo é para os antepassados e, portanto, os antepassados vivem entre eles. Vivem com eles. Né? Eles entendem que os antepassados estão ali a todo momento e a todo instante. Então, por exemplo, quando eu efetuo o casamento, eu efetuo simplesmente por quê? Porque se eu não fizer o Lobolo, os espíritos vão me punir. Eu efetuo o casamento por quê? Porque eu tenho um respeito aos que vieram antes de mim, de ambas as famílias. Então, nesse caso, a monogamia ela se diferencia principalmente por conta das objeções que se tem, né, em relação a como que se configura a monogamia no contexto brasileiro, por exemplo, e como que se configura a monogamia no contexto do sul de Moçambique, que eu já percebo que, por exemplo, há uma questão mais holística, né, no contexto do Lobolo. Holística em que sentido? O Lobolo é realizado pensando principalmente os vínculos, né, da identidade coletiva dentro de uma comunidade, então pretende, portanto, em alguma medida, favorecer as alianças dessa comunidade ou dessas comunidades. Se nós pegarmos no período pré-colonial, que foi uma das investigações que eu fiz, né, então eu peguei o Lobolo, as suas variações históricas, primeiro no período pré-colonial,
depois com a chegada do homem branco e o colonialismo, e posteriormente no período pós-independência, com a Frelimo. Então, e aí, nesse sentido, a gente começa a observar variações, né, com a chegada do homem branco e sua interpretação sobre esse casamento. E aí, qual foi a questão? Quando os portugueses se deparam com o Lobolo, eles entendem como venda da noiva, como escravização da mulher africana, mas ainda assim eles não, enfim, não interferiam, né? Mas eles faziam o quê? Eles começam, na realidade, a conseguir dinheiro, né, por meio do lobolo, uma vez que o lobolo, no período pré-colonial, era feito por gado, né? Então, a família da noiva, aliás, do noivo, juntava algumas cabeças de gado, de acordo com o pedido da família da noiva, e entregava à família dela, uma vez que, com a saída da mulher da casa dela, ela deixa um furo, né? Acredita-se que a mulher, na verdade, ela é fonte da vida, fonte da fecundidade. Então, o primeiro passo para o lobolo é pedir água, ou seja, pedir a mão da mulher amada. Então, nesse sentido, quando você tira, por exemplo, a mulher da casa dela, você tem que repor de alguma forma. Como é que é feita a reposição? A partir desses presentes. Esses presentes vão direto para o irmão dela mais novo, e o irmão dela vai lobolar uma outra menina. E nesse sentido, essa outra menina vai vir para casa onde tinha um furo. Então, é uma troca, digamos assim, de unidades reprodutoras. E que não pode ser interpretado, portanto, como venda da noiva, né? Então, uma das questões que eu detalho, e que eu chamo a atenção nesse livro, é essa diferenciação entre essas duas monogamias, entende? Foi basicamente isso. Mas tem muita coisa que a gente vai aprofundar ainda hoje. Vamos lá, porque para não perder o prazo, o tempo, né? Já fale onde encontra o livro, pode deixar aqui anotado o site, acho que é importante falar, mas eu quero falar do livro também, que eu acho que é importante, porém a sua pesquisa é super interessante. A sua pesquisa traz um tema que é razoavelmente polêmico para algumas pessoas, vamos dizer, o senso comum. Eu estou para lançar um livro sobre o amor, né? Brevemente, mais ou menos um mês deve estar saindo um livro sobre o amor, né? Que é o Porque Amamos. E um dos capítulos, os 2 capítulos eu falo sobre poligamia, policonjugalidade, amor romântico. Então é muito interessante pensar isso. Quais são os pontos de contato entre o seu livro e a sua pesquisa? Tem algum ponto de contato que eu pudesse ressaltar? Não, totalmente. Totalmente. Eu gostaria, né, de dizer o seguinte. Você perguntou, né, onde encontra o livro, enfim. O livro ainda não foi, né, lançado para venda. Nós estamos no período, na verdade, de fazer uma divulgação ampla, né, sobre o livro, né, as principais características, digamos assim, para promovê-lo. E daqui 1 mês ou 2 meses, né, estou organizando com a editora, vai estar disponível no site da editora Multifoco, né? Então, a minha pesquisa, na verdade, foi publicada nesse livro, com algumas revisões, obviamente, com algumas pontuações, sobretudo depois da defesa. Então, como eu falei anteriormente, o livro ele possui 300 páginas, né, dividido em 4 capítulos. No primeiro, eu abordo as implicações históricas e sociais do lobolo, analisando como que ele era concebido no período pré-colonial, antes da chegada do homem branco, no período colonial e no período pós-independência, além de verificar as principais mudanças da cerimônia e como que ela foi praticada e é ainda nos dias de hoje. Eu problematizo também as noções de tradição e modernidade, contrariando, sobretudo, os pressupostos da ciência moderna, que classificou, né, a tradição de povos africanos como estática, homogênea e hostil às mudanças, como se esses povos, na verdade, transmitissem uma tradição de forma inalterada, o que não acontece. No segundo e no terceiro capítulo, eu já trago e apresento as 2 experiências de laços matrimoniais que eu testemunhei e apresentei, né, no livro, com os elementos constitutivos do lobolo, ou seja, eu tive vários contatos com várias cerimônias, mas as cerimônias que eu segui inteiramente foram 2, né, porque as outras eu peguei de modo fragmentado. Então, nesses 2 capítulos, no terceiro e no quarto, eu trago as minúcias do lobolo, os seus significados, e ao mesmo tempo discorro sobre a importância da espiritualidade, né? E aí, no quarto capítulo, no último, eu exponho a complexidade da espiritualidade no lobolo, apresentando o nome dos espíritos banto, traduzindo suas características e a forma pela qual meus interlocutores compreendiam esse mundo, né, e como que eles estabeleciam a veneração com os espíritos por meio do casamento. Então, em resumo, né, nesses 4 capítulos, eu abordo, digamos, esses temas, mas eu tenho outra questão que eu trago também, que é o secretismo religioso dentro do lobolo, que é uma coisa muito interessante, que para mim é inovação.
o debate sobre sincretismo é um debate que não foi trazido por outros antropólogos e que eu resolvi trazer, que é um debate complicado. E eu acho que para você fazer um debate de sincretismo no sul de Moçambique, você tem que compreender uma história assim, pré-colonial vasta, muito ampla. O que eu fiz, né, com o amparo do professor doutor Aurélio Miambo, que é um grande antropólogo moçambicano. Então eu tive que fazer esse investimento, por exemplo, ficar 4 meses na Biblioteca Nacional de Moçambique só para tentar sistematizar alguns desses conteúdos. Então tudo isso está presente no livro, né? E o debate sobre sincretismo para mim é um debate mais interessante. Por quê? Porque os lobolos que eu acompanhei tinha, no primeiro, né, tinha um casamento, né, dentro da cerimônia de lobolo tinha um casamento islâmico, né, muçulmano, portanto, e nós tínhamos num outro que eu observei um casamento cristão. Então, assim, como é que foi isso, né? Como é que foi o diálogo entre o casamento islâmico e o casamento tradicional banto, que representa em alguma medida anseios da religião tradicional africana, e os conflitos que por exemplo, com os muçulmanos, que os muçulmanos, por exemplo, não se propõem, né, quando no caso o homem é muçulmano, e nesse caso era, né, o homem é muçulmano, a esposa dele é cristã. Então, no caso, ela deve sair, né, da religião dela e, portanto, integrar ao islamismo. Foi isso esse movimento que eles fizeram. Só que, ao mesmo tempo, ela fala, não, tudo bem eu fazer isso, mas agora, eu sou africana. Então, o lobolo tem que fazer, senão os espíritos vão vir atrás da gente. O que significa os espíritos virem atrás? Só para você ter um exemplo, professor, se o lobolo não for feito, vamos supor, né, o senhor e sua esposa, e aí você, enfim, está com ela há 10 anos, mas o lobolo de vocês não foi feito, certo? Ela faleceu. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer um lobolo com ela, com o corpo dela estendido na sala antes de enterrá-la. Porque se você não fizer isso, você vai ter perturbação durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória. Uma vez que os espíritos, eles não são vistos como seres de outro mundo, pelo contrário. Eles são mortos, né, mas estão na mesma dimensão que os vivos. Então eles devem ter um respeito, portanto, deve haver um culto, que o nome é Kufalha, né, na língua xangana, e esse culto é um culto que venera esses espíritos dentro do próprio lobolo. Então, se você não pratica o lobolo, você enquanto homem, porque o sul de Moçambique é patrilinear, né, aquilo que na antropologia nós chamamos de parentesco agnático. Então, o senhor quanto homem, se você não lobola a sua esposa, você não é pai, você não é marido, você é considerado como nada. A sua figura paterna, a sua figura quanto homem, só é a figura enquanto você lobolar. Se o senhor não lobola, você não é nada. Você não é, enfim, tem, digamos, nenhuma relação com aquela mulher ali. Então o lobolo, ele demarca parentesco, ele dá também identidade dentro da sua coletividade. Ele não parte de uma premissa individualista, como nós temos, por exemplo, porque se você pega bem, tem um livro do sociólogo inglês Anthony Giddens, que ele vai discutir as mudanças da intimidade no Ocidente. Então ele faz um exercício muito potente, que ele vai fazer algum exercício entre a macro e a microestrutura. E ele vai pegar e dizer que o amor romântico ele surge no Ocidente a partir do século XVIII, sobretudo com a consolidação do ideal burguês, né? E aí você tem essa consolidação desse amor romântico, e com isso, portanto, você tem a primeira vez a ideia de amor ligada a casamento. Porque até então você não tinha essa ideia, né? Amor, na verdade, era algo associado a uma estrutura holista. Então você tem esse rompimento, e nesse sentido nós temos aí o desenvolvimento de uma perspectiva individualista dentro do casamento, onde a liberdade dos noivos é mais importante, onde a família não deve se mover e onde ocorre a nuclearização da família. Ou seja, o senhor passou por isso. Na minha situação, meus pais se casaram. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Pegar a parte do terreno, cercar o muro, botar tijolo, se isolar. Meus tios, mesma coisa, todo mundo foi se isolando em cantinho. Cantinho, o que acontece nisso? A nuclearização da família. Isso é o ideal burguês. O Fela Kuti, quando ele dá entrevista para o Carlos Moore, né, falando sobre o processo de colonização na Nigéria, o fato dele ser polígamo implicava muito por quê? Porque você não consegue vender produto quando você não tem uma família ideal burguesa. Os produtos eles só fazem sentido para esse tipo de família, que é um homem e uma mulher, né, heteronormativo, 2 filhos e um cachorro. Então, nessa circunstância, o que nós temos? Nós temos, portanto, o ideal de liberdade. Então você tem seu canto, você não se mete na criação dos meus filhos e sai pra lá. Senão vai rolar porrada, você é meu irmão, mas não tem isso. Agora, no sul de Moçambique, não. No sul de Moçambique, o lobolo é exatamente pensando nesse aspecto mais coletivo, onde os tios paternos, eles são pais também. Eles influenciam diretamente. A criação é feita dentro de um coletivo maior. Não tem esse rompimento definitivo, entende? Então nós temos essa pequena e, digamos, outras, né, para além dessas diferenciações, mas uma diferenciação que eu gosto de chamar muita atenção, porque é importante problematizar no nosso contexto o que é de fato hegemônico, né? Então,
Eu quero dar continuidade, mas sim, se você quer falar alguma coisa, porque é bate-papo, às vezes estou falando muito. Não, você aqui ó, 85 pessoas aqui, e já passou mais de 100 pessoas, 200 pessoas, porque às vezes entra gente que sai, então, muito legal. Gente, conheçam o trabalho, conheçam o livro. Falou um pouco da editora, né? Falou do Lobolo. Que etnias praticam? Você poderia falar? Que etnias são comuns? Ótima pergunta, professor. Eu acho que, assim, antes de tudo, a gente tem que problematizar alguns termos, né? Que aqui no Brasil a gente usa muito, inclusive, no nosso vocabulário, como, por exemplo, tribo, né? E eu tenho uma dificuldade, até mesmo no conceito etnia, né? Porque, assim, essas pessoas lá, eles se referem muito como povos e pelo aspecto linguístico e regional. Mas eles não se entendem como etnia, né? Isso é muito interessante ser percebido em diferença ou em comparação com outras regiões da África, que eu tive, né, contato e estudei também por conta do Lobolo, porque o Lobolo ele é praticado na África Austral quase que inteira, né, na África Banto, então ocorre em Angola, ocorre na África do Sul, ocorre em vários contextos. E o que acontece? Os povos que eu entrei em contato foram os povos Tsonga, né, uma categoria Tsonga que tem 3 subgrupos, que são os Shitsua, né, os Ronga e os Xangana. Então a região que eu fiquei, Maputo, era predominantemente Xangana, e quando eu fui para o interior, eu fiz uma viagem para o interior acompanhar fazer o segundo trabalho de campo, era Ronga. Então imagina, eu, enquanto brasileiro, lá nas cerimônias, e as pessoas falando assim, as línguas tradicionais que resistiram ao avanço colonial, que são a língua Xangana e a língua Ronga. E o que acontece? Cara, é muito difícil, assim. E eu precisei de pessoas para me apoiar, assim. Teve pessoas que elas viam, falavam, agora é isso, agora está acontecendo isso, então eu filmei, enfim, gravei, foi muito potente. Mas, no fim, são essa categoria predominante no sul de Moçambique, né? Que são os Tsonga. Mas, como eu falei, eu tenho só um pouco de receio por conta do seguinte: há uma biblioteca colonial que nós temos que levar em consideração, né? Porque vários povos eles só foram sendo identificados a partir do contato com antropólogos, né, que trabalhavam diretamente para a metrópole. Então esses antropólogos eles ficavam 2, 3 anos, como foi o caso, né, do Junot, e, enfim, caracterizavam os povos, fazia aquele relatório, aquela análise complexa da sua espiritualidade e tal, e fazia o quê? Apelidava esses povos. Né? E esses apelidos eram pejorativos, por vezes a maioria, na realidade, são. E o que acontece? Quando se tem um Estado nacional no continente africano, quando se tem independência nos países africanos, a primeira instância é tentar se banir e fazer uma identidade geral. Né? Ou seja, não, somos moçambicanos, não tem essa de etnia não, senão vai dar merda. Vamos fazer uma entidade assim, ó, o nacional, vamos unificar, que é um processo muito violento, por sinal. Só que quando você tem, depois do pós-independência, a tentativa de democratização, né, já entrando na perspectiva mais liberal de nação, você tem o quê? Você tem o reconhecimento das etnias. Mas o reconhecimento das etnias, como é que se faz? Se faz a partir dos relatórios coloniais. Então as etnias elas se identificam com o que foi produzido a partir delas, só que não foram propriamente delas, foram da biblioteca colonial, né, que foi montada e que foi articulada. Por mais que seja ressignificada, né, é um contato que é uma questão que eu acho que a gente tem que tomar, em alguma medida, um certo cuidado. Tem uma questão que o senhor... O Richard Fonseca falou agora, a Catherine falou sobre cursos, depois eu aviso para vocês. E Richard comentou, né, que em Angola, em Luanda, não era tão obrigatório, né? Estava comentando aqui, fez um comentário, só ressaltar. Mas fala um pouco da questão anterior que eu tinha te perguntado. Falou das etnias, claro, né? Claro. Onde o livro está disponível, acho que é importante que as pessoas tenham acesso ao livro. E depois eu quero entrar no que eu considero que é pensar na contemporaneidade dessas relações não monogâmicas, né? As suas viabilidades. Ótimo. Será que isso é viável? Quero ouvir você. Mas fala um pouco onde está o livro e essa não obrigatoriedade, porque tem uma mudança, né? Como é muito dinâmico. Agora, é interessante assim, os Xangana se autodenominam Xangana, né? Os Songa também se autodenominam. Eu acho que isso é importante dizer. Quando tem um autodenominação, é mais interessante. Perfeito. Alambamento, a Sheila.
Tanto o Richard quanto a Sheila, assim, só uma observação, né? Em Moçambique, né, e as regiões, particularmente que eu trabalhei, não era obrigatório, tá? Pelo contrário. Na realidade, tudo dependia das situações sociais do casal. Tanto que misturava-se questões tradicionais, com muitas aspas, que é uma questão que eu vou discutir, com outras religiões, como, por exemplo, o próprio cristianismo, como, por exemplo, o próprio islamismo. Então, assim, não é obrigatório. Na verdade, eles faziam por quê? Porque eles entendiam que se eu vou fazer o cristão ou se eu for fazer o casamento, né, islâmico, em alguma medida eu tenho também. Então, eles tinham se obrigados muito por conta dos espíritos, porque de fato eles acreditavam que se não fizesse o lobolo, teriam problemas, a mulher não ficaria grávida, o homem teria dificuldade em engravidá-la, né, e teria outros problemas de ordem, né, por exemplo, ter problema na colheita, não conseguir trabalho. Os espíritos, eles podem, em alguma medida, né, trazer transtornos mentais para aquelas pessoas. Então eles acreditavam piamente nisso. Pelo menos as experiências demonstraram, né? E de fato, como a Sheila destacou, em Angola temos o alambamento. Mas que é basicamente, né, digamos assim, é muito parecido. Não vou dizer igual, mas é muito parecido. São dois fenômenos muito parecidos. Então, o que acontece, professor? O livro, mais uma vez, não está disponível para venda, mas será lançado em breve, né, daqui possivelmente a 2 meses, no site da Multifoco, que é a editora do livro. E, como eu falei, né, eu tenho hoje, né, eu saí da graduação, e é uma coisa que eu particularmente gosto de destacar, que é importante, né, pessoas negras destacarem essa potencialidade. Eu tenho hoje 13 artigos, né? Então, 2 deles são sobre o meu tema de monografia, foram aceitos em revistas, né, da Universidade da Bahia e será lançado no próximo número. Então, a Sheila perguntou quando que se terá acesso a esse material. Você pode ter pelo livro ou você terá pelos artigos. E eu estou também fazendo um artigo agora que é entre o meu campo atual, que é a pesquisa sobre, né, relações raciais e amor no mundo contemporâneo, fazendo uma comparação, são notas antropológicas sobre uma comparação, né, de monogamia em diferentes contextos e o porquê nós só pautamos uma monogamia no Brasil, um tipo único e exclusivo, pautado sobretudo no amor romântico. Então esse é um ensaio que eu estou também fazendo, né, que eu acho que vai ser um ensaio interessante para a gente pensar as diferentes contribuições civilizatórias e por que nós não a conhecemos, né? Então a gente volta aqui quando for lançar, vamos trocar uma ideia, você falar que eu vou divulgar aqui no Instagram, tem 90 pessoas aí, estão muito bacana. E quero entrar num assunto, vai estar, então, em 2 meses vai estar disponível. Eu posso falar que eu já li, mas vou estar com o livro físico, eu li antes, por conta de, tive a honra de fazer o prefácio, honra de prefaciar, eu fiquei impressionado, porque a monografia, quase um mestrado, poxa, eu já fiz um mestrado, aí o sarrafo fica alto, eu vou para ti, depois para você, e fazer um negócio fabuloso. Eu fiz uma monografia que é um mestrado. Então é um negócio danado, né? Muita gente usa o mestrado, às vezes não tem mestrado que tem menos desenvoltura, às vezes. Então, monogamia, tema tão. Quer dizer, monogamia, ela é uma instituição, até por causa do contrato jurídico também. Você fala em relações não monogâmicas, na contemporaneidade, faz um estudo antropológico, está buscando esse estudo antropológico. Tem muita gente que tem feito incursões sobre o panafricanismo e tem reivindicado policonjugalidade, por exemplo. No contexto africano, a policonjugalidade tem muito a ver com a densidade demográfica também, né? Então, não é exatamente poligamia ou poliandria somente, mas tem densidade demográfica. Então, uma pessoa solteira com 25 anos, alguns contextos africanos tradicionais, e aí tem um arranjo que é comunitário. Então, fala um pouco da sua dissertação e por que esse tema, e se você acredita que talvez a monogamia seja um impedimento para relações saudáveis. O que você pensa? Qual a sua grande questão? Por que defender a não monogamia? Ela é defensável? Faz sentido? Provoca. Que ótima questão, que ótima questão. Então, a Erika Angel, se eu não me engano, perguntou se eu trato desses transtornos mentais que eu destaquei anteriormente, e trato sim, Erika. Eu falo principalmente, no segundo capítulo, sobre como
não desses específicos sobre o Lobolo, mas eu falo como que foi a introdução da psicologia ocidental para tratar os transtornos da guerra civil entre Renamo e Frelimo no pós-independência. Então, esses transtornos, né, aconteceu, e a guerra civil é uma realidade, né, que aconteceu em vários países africanos. Então, eu falo como que a psicologia ocidental ela foi expulsa, por exemplo, por não compreender o papel dos espíritos no cotidiano das populações banto. Então, acho que talvez sirva, né? Não sei, mas é esse debate que eu realizo. Então, vamos lá, professor. Grande questão. Antes de tudo, eu quero destacar que é o seguinte, esse meu trabalho do mestrado, ele surge a partir das implicações da monografia, né? E uma das implicações foi compreender a distinção entre monogamia, constituição no Lobolo, e a monogamia presente no casamento canônico cristão. Então, bem, o amor como motivação para casamento é uma invenção recente ocidental, né? E a história nos tem muito a dizer sobre isso. Nós poucos problematizamos as relações sociais, dos sentimentos e de sua produção política e estratégica no cotidiano. Ou seja, na realidade, nós acabamos por idealizar sentimentos, como se o amor fosse algo mágico de outra ordem sobrenatural. Então, assim, eu quero ressaltar que nossos sentimentos, eles são, na realidade, construções culturais, com reflexos sociais e políticos, né, não são naturais ou espontâneos como normalmente somos ensinados a entendê-los. Então, um dos questionamentos a se fazer é porque, apesar de que o Brasil ter recebido incomensuráveis contribuições civilizatórias de povos africanos, entre os quais se destacam os próprios povos banto, temos pouco entendimento e aplicação das formas de organização social desses povos no nosso cotidiano. Né? Porque nós entendemos muito pouco, por exemplo, das suas cosmovisões e, sobretudo, a maneira que eles praticavam o casamento entre eles. Então, as respostas para a nossa sociabilidade têm como espelho a lógica eurocêntrica, né? Que é sempre interpretada como a mais avançada. Então, a forma mais evidente de matrimônio do Brasil, ela é orientada pela monogamia do modelo judaico-cristão, que se estrutura, né, sobre acertos utilitaristas e normativos, e que essa concepção de conjugalidade, ela, em alguma medida, né, acaba por subverter, ou melhor, acaba dizendo que outras culturas indesejadas são subversivas. E, nesse sentido, nós não compreendemos outras formas de monogamia e não monogamia. Pelo contrário, nós só nos pautamos pela única forma exclusiva, né? E aí eu sempre me pergunto, se isso não é político, se isso não é produção social de realidade, se os sentimentos, né, não são, na realidade, idealizados, ou são produzidos historicamente, o que é então? Porque, assim, são sentimentos que são produzidos historicamente. Nós somos orientados, nós incorporamos o modus operandi, né, pela sociabilidade primária e secundária, das primeiras instituições, como família, escola e igreja, e dentro dessa circunstância nós aprendemos apenas uma forma de visualizar, nós treinamos uma cognição. Então, assim, geralmente, quando eu, né, vou tratar esse tema, eu gosto muito de trazer uma contribuição de uma autora que é minha orientadora, na verdade, a Cláudia Barcelos, e ela vai falar sobre a antropologia das emoções, né, como que se constitui esse campo. E ela vai falar de algumas experiências que são muito interessantes. Ela fala de uma experiência de uma norte-americana, uma antropóloga que vai trabalhar com os povos no norte da África, especificamente no Egito, né? E essa experiência dela, ela resolve, em contato com esses povos, tentar entender como que esses povos reagiriam às grandes tragédias. Né? Que ela pressupõe que as tragédias, a reação às tragédias, em alguma medida, são universais. As reações a elas são universais. E o nome dessa antropóloga é Laura Bornemann. Né? E o que acontece? Ela vai e resolve, nesse trabalho de campo de 2 anos isolado com esse povo africano, ela resolve, com o intuito de explorar o tema da natureza universal das grandes tragédias, ela aborda e explana para esse povo a tragédia shakespeariana de Hamlet, né? Para verificar como que esse povo vai reagir, né? Esse povo não ocidental vai reagir a essa tragédia de Hamlet. Então o que acontece? Não sei se vocês estão ligados, mas o núcleo da tragédia de Hamlet é a traição que seu pai, né, o rei, ele sofre por parte da esposa, Gertrudes, com seu irmão Cláudio. Então, Cláudio, ele é o responsável pelo envenenamento do seu próprio irmão, que é o rei, com o consentimento de Gertrudes. E o que acontece? Pouco após a morte do rei, Gertrudes, né, e Cláudio se casam e Cláudio assume o trono. Então, a tragédia tem início com a aparição do fantasma do rei, né,
dialogando com Hamlet. E ele denuncia a traição. Fala, ó, sua mãe me traiu, meu irmão me traiu e tal. Então o elemento central da tragédia é a revolta que Hamlet tem quanto à decisão de sua mãe de se casar com o irmão do seu pai, desrespeitando o período de ritual de 2 anos de luto, né? E aí, o que acontece? Na medida que a antropóloga conta a história de Hamlet para esses povos africanos, várias problematizações vão surgindo, né? Esses povos ficam assustados e começam a ridicularizar o Hamlet. Eles começam a ridicularizar, é muito engraçado o relato dela. Que eles dizem assim, ó, a revolta de Hamlet, ela é considerada sem nexo. Por quê? Porque os africanos, eles começam a se perguntar por qual razão esperar 2 anos para se casar. Quem vai cuidar da fazenda, quem vai cuidar da viúva, quem cuidará dos filhos, né? Ou seja, um dos obstáculos presentes à incompreensão de Hamlet pelos povos africanos é a regra do levirato, né? A regra do levirato é presente nessa tribo. O que é a regra do levirato, né? Na antropologia? É entendido como um costume que incita um homem a se casar com a viúva de seu irmão quando ele não deixa descendência masculina, sendo que o filho do casamento, né, dele é considerado descendente do morto. Então a regra do levirato é sobretudo dentro de contextos poligâmicos, tá? Então o que acontece? Quando eu tô trazendo esse episódio, porque eu vou chegar onde o senhor me perguntou, né? Porque uma das problematizações que eu trago, né, é que essa construção da descendência e de parentesco ocidental, ela não faz sentido para os africanos que ela conta a história. Então, o que nós entendemos, né? O que a gente tira disso? As emoções, professor, elas são suscetíveis a variações provocadas pelo ambiente sociocultural em que elas se encontram. Então, essa experiência, ela traz para nós uma proposta interessante para pensar a relação entre cultura, sociedade e emoções. Então, com essa fábula antropológica, né, a autora, ela destaca que os sentimentos, eles são tributários das relações sociais e do contexto cultural em que eles emergem. Por quê? Veja bem, o ciúme de Hamlet, um dos sentimentos que aparece na tragédia, só faz sentido à luz do parentesco ocidental, uma vez que o ciúme, ele não é um sentimento universal, e é importante ressaltar isso, e muito menos decorrência espontânea de uma exigência de exclusividade, por exemplo, sobre aqueles a quem amamos. Pelo contrário, né, o ciúme ou seu surgimento, ele é pautado por regras de relacionamento que o tornam legítimo e esperado em relações governadas pela perspectiva ou pelas prescrições de reciprocidade e exclusividade. Então, isso que é interessante, o ciúme, ele condena outros modelos de relacionamento, no qual a regra é compartilhar, por exemplo. No qual a regra é, na verdade, ter entre as famílias o compartilhamento, que no caso a gente pode ver o modelo poligâmico que ela se depara. Então ela tira essas conclusões para fazer o seguinte, olha, a convicção que temos de sentimentos de natureza universal faz parte do senso comum euro-americano. O amor, né, ou as emoções, na verdade, não podem ser entendidos como essência, como algo que brota do interior, como algo mágico, como se nós pudéssemos falar de uma universalidade dos sentimentos. Os sentimentos, eles não são invariáveis, pelo contrário, eles variam de acordo com o contexto, né? Então nós temos aí, o que é muito interessante, essa contribuição que ela faz, que ela traz uma tensão entre a universalidade dos sentimentos, né, que é pensada dentro do contexto euro-americano, e as especificidades e as particularidades culturais, como, por exemplo, a gente pode observar em Moçambique. Então, falar de amor hoje, por exemplo, parece ser um imperativo moral, né? Parece ser uma experiência idealizada, que é idealizada de fato a partir de inúmeras produções discursivas contemporâneas, principalmente, né, nos livros de autoajuda e nas narrativas cinematográficas. Então, para os ocidentais, falar de amor é como falar, por exemplo, de saúde mental, ou da ideia pronta de saúde mental, de liberação dos afetos, por exemplo. Já nas perspectivas, né, que nós verificamos em outros povos, em outras contribuições civilizatórias, essa noção não faz sentido nenhum. A própria noção, né, que nós temos de saúde mental não faz sentido nenhum. Então, assim, uma das contribuições que eu trago, que eu estou tentando propor na minha dissertação, que eu já fiz nesse ensaio, é exatamente pensar, né, outras relações, né, o próprio sentimento de amor, para além da configuração a qual nós nos propomos. E aí eu entro no conflito entre a monogamia e as não monogamia. Né? Mas antes, assim, foi isso. Eu acho que, antes de entrar propriamente nisso, eu acho que eu falei muito, até perdi o que você perguntou, é que eu acho que é interessante fazer essa introdução para a gente não faltar sentimento como se fosse algo, por exemplo, a psicanálise freudiana, né, ela tem muito problema, por quê?
Porque uma das questões, um dos pressupostos dela, é tratar o sentimento como algo essencial, como algo que antecede a experiência social, como se fosse algo que, né, a pulsão, onde o indivíduo consegue constranger e controlá-lo, a partir de regras. Ou seja, na verdade, brota do interior do indivíduo, como na realidade, o que eu estou querendo dizer é que as emoções elas são produzidas culturalmente e que elas têm, né, um conflito de acordo com a contribuição civilizatória a qual você está inserido. E o problema é que a gente não consegue pensar outras contribuições para além da que estamos inseridos. Então, meu relacionamento dá errado, a monogamia dá errado. Óbvio que vai dar, por quê? Porque você só se vê dentro desse tipo de relação. Você não consegue pensar a sua relação para além desse tipo que foi incorporado por você desde a infância. Você não consegue se perguntar por que eu me tornei monogâmico, como que eu me tornei, como que é isso. Você simplesmente só segue o fluxo. Então, acho que é isso que é interessante quando a gente problematiza, né? É muito bom esse desenvolvimento que você fez. O Dinaldo, ele pergunta se no contexto banto tem relações não heterossexuais, então, população LGBT, como é que é isso? Tá? Mas eu tenho uma questão aqui, que os sentimentos são, de fato, construções históricas, culturais. A linguagem, ela não é só uma representação da realidade. A linguagem não é só uma expressão de um sentimento interior. A linguagem ela acaba reforçando certas realidades. A linguagem reforça, né? Ela retroalimenta uma linguagem, uma visão de mundo. Então, nessa conjuntura, é possível a nossa sociabilidade primária, nossa sociabilidade secundária, a nossa construção histórica, social e política, ela é dentro de um padrão. O casamento é um contrato social. O casamento ele envolve patrimônio, ele envolve uma série de elementos jurídicos também. Então, é possível que, nessas condições, mesmo se a gente não for eurodescendente, nós não somos eurodescendentes, mas é possível, a gente, nessa conjuntura, a gente reivindicar alguma coisa para além dessa nossa, vamos dizer, a gente tem o nosso psiquismo, nossa subjetividade. Nós somos psicossocialmente, nossa cognição foi treinada por um tipo de monogamia, pelo menos, da relação monogâmica. É possível, então, escapar disso? Seria possível escapar da monogamia? Realmente? É entranhado no nosso inconsciente, usando aqui um termo freudiano. Você que fez uma crítica à psicanálise, mas usando o termo freudiano, isso já está plasmado, né, no nosso aparelho psíquico, de alguma maneira. A gente consegue superar? Será possível? Então, respondendo, né, a primeira pergunta, foi uma pergunta já feita em outras lives, e assim, infelizmente, eu não presenciei, apesar de tentar um diálogo em relação a isso, né, relações, por exemplo, naquele contexto fora de padrão heterossexual. Então, o que acontece? Era muito, assim, eu particularmente tive muito pouco contato, tá, com homossexuais. Eu tive, na verdade, um amigo, especificamente um colega, onde eu tive uma conversa com ele, e ele dizia que era muito difícil, assim, pensar nesse contexto de lobolo, por exemplo, a conjugalidade, né, entre homens, por exemplo, ou entre mulheres, entre os pais. Na verdade, ele só tinha presenciado e até então só tinha visto o casamento heterossexual. Inclusive, Moçambique descriminalizou recentemente, é um dos poucos países africanos que descriminalizou na realidade, né, a questão da homossexualidade. Então, é um problema realmente... Desculpa, picotou. Descriminalizou, né, recentemente a homossexualidade, e o que acontece? A gente percebe que é uma problemática ainda presente, persistente, né, nos países africanos, e eu percebi isso no território moçambicano, né, e tive muito diálogo com pessoas, né, do contexto, mas um em específico que era de fato uma pessoa gay que se assumiu enquanto tal publicamente, ele disse, eu fui sentir muito por ele me respondeu assim, cara, não, acho que você tem eu que tenho que sentir por você, né? Porque assim, aqui eu de fato sofro preconceito, mas assim, lá no Brasil vocês matam, né? Os dados de lá são alarmantes, os dados de lá são, enfim. Eu fiquei muito surpreso com esse posicionamento dele, sabe? Eu fiquei muito surpreso, isso me tocou bastante, e eu fiquei
fez tocado, fiquei sem reação. Então, acho que eu não presenciei, mas o breve relato que eu tive foi esse, né? Agora, Renato, respondendo a sua pergunta, eu já de início destacarei que sim, né? Se eu compreendo não só as instituições e a maneira que nós nos socializamos, né, no contemporâneo, e as emoções como produções, digamos assim, culturais, eu entendo que nós podemos, portanto, nos reeducar, né, frente a novos valores. É claro que isso é muito difícil, uma vez que tem uma questão que eu gosto muito do Durkheim, apesar de ele ser um pouco limitado, já ultrapassado, né, que ele diz assim, olha, tem muitos equívocos sobre a interpretação durkheimiana, e um deles está no fato de falar que ele não vê mudança. Pelo contrário, ele vê. Só que ele diz o seguinte, olha, para ter mudança na sociedade, né, as consciências individuais, em alguma medida, têm que substituir esse fato social aqui, que é algo muito duro, muito persistente, né, e ainda padronizado na vida dos indivíduos. E ele vai dizer que quanto mais for enraizado o fato social, mais difícil de ser modificado. Então, teríamos reformas, né? Eu já discordo um pouco, porque eu já parto da premissa weberiana, onde nós temos aí agentes, né, sociais presentes no mundo, e esses agentes sociais estão disputando culturas e símbolos a todo momento, né? Então eles pegam o que eles aprenderam de tradição lá atrás pelos pais e quando eles aplicam hoje no contemporâneo, eles modificam por conta do contexto social que é multifacetado. Então as configurações sociais elas vão se modificando de acordo com as nossas ações no mundo contemporâneo. Então a tradição eu já adapto. Então, por exemplo, se eu acredito, né, que nós podemos quebrar, digamos assim, o machismo, né, em alguma medida nos educando, em alguma medida problematizando nossos comportamentos enquanto homem, eu também tenho que achar possível quebrarmos algo que é tão normativo entre nós, que é a monogamia, né? Mas veja bem, como eu disse anteriormente, as emoções e sentimentos eles não são naturais e eles possuem consequências sociais, culturais e políticas, né? Então, nessa ótica, a monogamia ela é um fenômeno social generalizado. Ou seja, é a alma moral compartilhada em torno desse relacionamento que perpassa estruturas de poder que deslegitima outros arranjos afetivos. E que a monogamia se apresenta como única e natural forma de relacionamento humano. Então, uma das coisas que eu trago no meu trabalho é que as estruturas sociais ocidentais, elas acabam por atribuir histórica e culturalmente uma valoração aumentada às estruturas de relações afetivo-amorosas pautadas em termos monogâmicos, que partem em alguma medida, de um princípio de eternidade. Então, o princípio de eternidade, né, quando a gente realiza uma análise histórica da monogamia, a gente percebe que as origens culturais dessas crenças, né, e imposições morais está associado a um século específico, que é o século XVIII. E eu concordo muito com o Guinness nesse sentido. Por quê? Porque a monogamia ela é pautada por valores de riqueza, ela é pautada pela preservação e ampliação de patrimônio, ela é pautada pelo poder e organização social que nutrem, né, o que as pessoas se veem enquanto ser, ela é pautada pelo mito do amor romântico, ela é pautada pelos preceitos de exclusividade e fidelidade aos relacionados, digamos assim. Ou seja, se ela já bastava. Só 4 desses elementos já bastava para ter uma configuração de subjetividade extremamente resistente à sua superação. Só 4 já bastava. A lista aí. Desculpe. Só 4 já bastava. Sim, não. Seja, e assim, os motivadores para a monogamia são vários, são muitos, né? Ela é bem motivada para a monogamia. Não, e quando você pega, por exemplo, esse exercício que o Guiden faz sobre o amor romântico, né? Ele diz assim, olha, o amor romântico, na verdade, tem um complexo de ideias associadas a ele, que pela primeira vez na história do século XVIII vai vincular, né, com um conceito de liberdade, que é o conceito, digamos assim, central de nós, né, que nos pretendemos ocidentais e não somos, e dos euro-americanos. Se você pega um artigo recente escrito pelo filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, onde eu tenho 2 resenhas, inclusive, dos livros dele, ele faz uma análise brilhante sobre o porquê, por exemplo, a China teve tanto sucesso em relação ao combate do coronavírus, e os países orientais também, eu detesto esse termo oriental, em relação ao Ocidente. Ele vai dizer assim, veja bem, os países orientais, eles são influenciados pelo confucionismo. E o confucionismo tem, em alguma medida, na sua perspectiva cultural, né, essa forma de lidar hierarquicamente falando. Ou seja, o holismo atua sobre a identidade individual. Agora, você vai para o Ocidente ninguém quer saber de nada, ninguém vai usar máscara, né, mesmo sabendo que tem um monte morrendo. Por quê? É minha liberdade, é meu corpo, o meu direito, eu mando, não interfere aqui. Então, o valor supremo do Ocidente é o conceito de liberdade.
e nós não conseguimos projetar nada sem ele. Então, uma das coisas que o Fella, por exemplo, chama atenção é exatamente essa. Quando você propõe uma família liberal, burguesa, né, esse ideal de família, ele vende. Então, compartilha-se a ideia de ligação cósmica entre os indivíduos, onde tem uma institucionalização, né, e a amorosidade ela assume o lugar de pureza e de ausência de pecado, né, de pecaminosidade. Então, o que acontece? Todas as outras práticas, né, não pertencem e não valem, ou seja, são inapropriadas ao contexto que se pauta por esses valores. Então, o casamento matrimonial, aliás, o matrimônio do casamento cristão, na verdade, coloca outras formas de praticar a relação como pervertida, né? E acaba por banir, digamos assim, essas formas, né? Acaba de invisibilizá-los. Então, um dos pontos que eu gosto de ressaltar, assim, Renato, um dos pontos principais dos casamentos monogâmicos contemporâneos é a ideia de exclusividade sexual vivida pelos parceiros. Então, estou sempre pontuando isso. Assim. Essa forma de relacionamento, ela se baseia profundamente nos ideais de amor romântico, como já destaquei, em que há uma ideia de pureza, né? Uma ideia de crença onde os indivíduos eles encontram sua alma gêmea. Isso aí desde o mito, né, de Romeu e Julieta, que expressa bem como a gente vê, desculpa, né, só o uma amor... parte, rapidinho, 30 segundos, só uma parte. Mas na própria tese da liberdade, a hipótese da liberdade, que torna possível romper com a monogamia, vai ser a tese da liberdade. E, por exemplo, tem os estudos neopagãos, ele é responsável por uma ideia que ficou muito ventilada no Ocidente hoje, que é o poliamor. O poliamor vai propor justamente essa liberdade, ou seja, a liberdade, ela de alguma forma rearticula a própria superação da monogamia, de certa medida. Seria isso? Ela rearticula. A gente não está investindo na liberdade agora, quando você traz essa ideia de uma não monogamia. Nós estamos investindo, você pode ser livre para não ter exclusividade de relacionamento sexual com uma única pessoa, nem afetiva. Não é a liberdade revitalizada? Ótima pergunta. Você falou de 30 segundos? Eu não entendi. Não, eu ia falar 30 segundos, porque nós temos, para não tomar muito tempo, falei 40 segundos para você poder falar. Nós temos 3 minutos, por isso, da nossa live. Passar. A gente vai ter o bloco 2 ou não? Como é que vai ser isso? Posso fazer uma parte, posso tentar um bloco 2 aqui, sendo que eu tenho a dinâmica familiar, eu estou com as crianças, agora. Carla está com minha cunhada, foram na rua, e eu estou com as minhas filhas. Elas estão tomando banho, eu vou dar janta para elas. Então, essa questão é muito mais... Com 2 crianças, você tem que dar janta para fazer comida. Lógico, uma pessoa, um casal talvez sem filho, a mobilidade pode ser maior, né? Um casal com criança, talvez a mobilidade possa ser, dependendo do aparato, possa ser mais complexo. Inclusive, você falou da não monogamia, né? Como fica o patrimônio da família, por exemplo. Quem cuida das crianças, sim, todo mundo tiver filho. Então, tem vários fatores interessantes que merecem questão. Não estou dizendo, do ponto de vista pragmático, sendo resolutivo, parece que para pessoas independentes financeiramente, sem contrato jurídico, pode ser mais fácil, não sei. Seria mais simples ou não? Não sei se você está falando de poliamor. Eu estou pensando aqui como responder isso em 3 minutos. Para mim, essa é a questão, mas vou tentar ser... A gente volta, faz mais 10 minutos na próxima, então não vou estender mais que... Vai ter que voltar. Mais 10 minutos. Ótimo. Porque assim, como a gente está investigando, né, como eu falei, por exemplo, o amor ele entra como uma imposição moral. Mas como nós somos investigadores, eu parto muito do princípio de que assim, nós temos que, em alguma medida, falar do que é hegemônico, né? Como você mesmo questionou. E eu não estou aqui para dizer qual o melhor ou o pior, né? A gente está aqui exatamente para evidenciar quais são as particularidades dessas relações. Então, o que acontece? Para a gente falar propriamente assim, de outras relações, eu acho que essas outras relações procuram romper com 2 questões centrais da monogamia. Porque, veja bem, a monogamia, como eu falei, é pautada no mito do amor romântico e nas imposições de exclusividade, né? Então, as relações amorosas monogâmicas, elas apresentam um discurso revogável
de exclusividade mutuamente consentida, sendo pautado pelo aspecto de possessividade, de renúncia e lutas de poder. Então, essa exigência, né, da exclusividade... 20 segundos. Vamos voltar, tá, gente? Vai voltar. Vamos voltar. Para aí, não. Vamos voltar, vai voltar. Só fica aí. Tem 80 pessoas na sala, chegou 90, sai 81. A gente tá volta bonito, aí. tá bonito. O papo tá bom.